Então vamos lá, né, pessoal? Ligações covalentes aí. Bom, a ligação covalente, ela corresponde a um compartilhamento de elétrons, tá certo? E como que isso aqui ocorre? Bom, vamos supor, né, e aí vamos inserir alguns conceitos aqui. O caso mais simples que a gente tem aí que é a formação da molécula de hidrogênio, né? Então, olha só, a fórmula molecular do gás hidrogênio é essa aqui, né? H2, ou seja, constituído de dois átomos de hidrogênio. Bom, o hidrogênio ele tem configuração 1s1. Então, se nesse caso aqui eu tenho dois átomos de hidrogênio, então quantos elétrons eu vou ter? Então, eu vou ter um elétron de cada hidrogênio, então eu vou ter 1 vezes 2. Eu vou ter 2 elétrons, tá certo? Então, nessa molécula de hidrogênio aqui, eu vou ter uma coisa que é a estrutura de Lewis. Eu vou representar, basicamente, todos os elétrons de valência do hidrogênio, né, que no caso são só um elétron. Né, e o que são elétrons de valência? São elétrons da camada mais externa, que no caso do hidrogênio é camada 1. Tá? E eu vou representar o outro hidrogênio aqui. Eu vou representar até com uma cor diferente, né? Então, eu vou representar esse outro hidrogênio aqui. E também vou representar o elétron de valência. Então, aqui ó, fica estabelecido, né, uma ligação covalente entre este hidrogênio e esse hidrogênio aqui. Tá certo? Essa normalmente é chamada de fórmula de Lewis. Tá certo? Para uma molécula. Certo? A fórmula de Lewis, a estrutura de Lewis, é dada dessa forma. Muitas vezes eu posso representar isso assim, tá? Com uma reta. Esse par de elétrons compartilhados pode ser representado com uma reta. Agora vamos num caso aí, também que é bastante simples, que é o caso da água. Essa aqui é a fórmula molecular da água. Tá? Fórmula molecular da água. Como fica a estrutura de Lewis para essa molécula de água aí? Então, primeiramente, né, eu vou analisar qual que é a camada de valência dos constituintes. Então, primeiro, eu tenho que ter a camada de valência dos constituintes. Nesse caso aqui, eu tenho o oxigênio e o hidrogênio. Tá? O oxigênio tem número atômico 8, hidrogênio número atômico 1. Tá? Então, o oxigênio aqui, ó, ele vai ter 1s2, 2s2, 2p4. É isso? Qual que é a camada de valência do oxigênio? A camada de valência é a camada 2, certo? Então, quantos elétrons ele vai ter nessa camada? Né? Ele vai ter 6 elétrons, tá certo? Nessa camada aqui. E o hidrogênio? O hidrogênio é 1s1. Quantos elétrons ele vai ter na camada de valência dele? 1, tá certo? 1 elétron. Só que são 2 hidrogênios. Então, vezes 2, tá? É igual a 2 elétrons, tá certo? Então, totalizando aqui 8 elétrons. Então, eu tenho 8 elétrons para distribuir na molécula aqui de água. Então, qual que é o átomo que aparece menos aqui? É o oxigênio. Então, eu vou eleger ele como átomo central. Coloco o oxigênio aqui e vou colocar os outros 2 hidrogênios aqui. Aí eu distribuo os elétrons para ligação. Então, ó, hidrogênio ligado com oxigênio, hidrogênio ligado com oxigênio, e vou distribuir agora os elétrons nos átomos periféricos. Só que o hidrogênio ele só pode acomodar 2 elétrons. Olha o nível dele aqui, ó, 1s1. Então ele só pode acomodar mais um elétron. Então já está preenchido. Vou preencher então os elétrons faltantes aqui no oxigênio. Então agora eu tenho 8 elétrons distribuídos e a estrutura de Lewis está pronta, tá certo? Pode ser representada assim também, tá? Essa estrutura de Lewis aqui para a água, certo? Então, basicamente é dessa forma que a gente obtém a estrutura de Lewis a partir de uma fórmula molecular, tá certo? Uma coisa que é sempre importante a gente observar numa ligação química é o conceito de eletronegatividade. Então, veja só, no caso da molécula que a gente escreveu anteriormente, da água, então, eu não posso supor que, tendo o hidrogênio, por exemplo, um núcleo que tem um próton, então ele teria uma carga, por exemplo, mais 1, né?
E o oxigênio aqui, ele vai ter um núcleo contendo 8 prótons, então ele vai ter uma carga mais 8. Então, esse par de elétrons compartilhados aqui, como que eu posso supor que ele está sendo compartilhado por igual, tá certo? Então, eu preciso, né, analisar essa situação aqui de maneira mais realística e entender que o par de elétrons ele vai estar mais próximo, né, do oxigênio, ele vai estar mais próximo do oxigênio do que do hidrogênio. Então, essa capacidade de deslocar o par de elétrons, certo, para próximo do átomo é que é chamado de eletronegatividade. Então, aqui na tabela, a gente tem aqui, ó, uma escala, né, basicamente, ó, então, menor que 1,5, né, o elemento é pouco eletronegativo, né, e até 4, maior que 4, o elemento é muito eletronegativo. Essa é uma escala desenvolvida por Linus Pauling. Mas aqui a gente tem tratamento gráfico dessa escala aqui, ó. A gente observa, basicamente, né, que os elementos mais eletronegativos, né, eles estão mais à direita da tabela periódica, né, estão mais aqui, ó, mais à direita da tabela periódica. E os elementos menos eletronegativos estão aqui mais à esquerda. Isso coincide com o raio atômico, tá certo? Em relação ao raio atômico, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que nessa direção aqui o raio atômico diminui, tá certo? Nessa direção o raio atômico ele vai diminuir. Então, nessa direção, eu também observo um aumento da eletronegatividade, tá certo? Um aumento desta eletronegatividade. Por que isso ocorre? Obviamente, para o mesmo período que eu posso analisar, né? Por exemplo, aqui eu estou analisando, por exemplo, o segundo período da tabela periódica, né? Quanto menor o átomo, aqui no segundo período, quanto menor o átomo, mais o núcleo estará próximo dos elétrons compartilhados. Então, por exemplo, vamos supor o lítio, o berílio, eles não formam ligações covalentes, né? Mas vamos supor que eu tenho um átomo desse tamanho aqui, certo? E depois eu tenho um átomo menor, desse tamanho aqui. O que vai acontecer, né? Quando eles compartilham os elétrons, que é o caso da ligação covalente, então vamos supor que eles estão compartilhando aqui os elétrons, ó, esses elétrons compartilhados eles estarão mais próximos deste átomo aqui, né, que é um átomo menor. Portanto, ele tem mais capacidade de deslocar a nuvem eletrônica, certo? Por isso que esses elementos dessa parte aqui têm eletronegatividades maiores se eu for comparar os períodos, tá certo? Então, eu posso ter um conceito que é o seguinte, ó, ligações, né? A polaridade das ligações. Então, uma ligação covalente apolar, os elétrons são compartilhados igualmente. No caso clássico de ligações apolares, são moléculas formadas pelo mesmo elemento. Então, por exemplo, ó, vamos supor que eu tenho aqui o flúor. O flúor tem número atômico igual a 9, tá certo? Então, ele vai ser 1s2, 2s2, 2p5, certo? Aqui eu vou ter 9 elétrons, sendo que a camada de valência ela corresponde a essa camada aqui, beleza? Então, cada flúor vai ter 7 elétrons de valência. A molécula de flúor, F2, né, composta de 2 átomos de flúor, então eu vou ter 14 elétrons distribuídos. Então, como que eu faço? Ó? O flúor aqui, vou colocar os elétrons de ligação e vou completar o octeto dos átomos periféricos, até somar 14. Ó. Então, como que eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 elétrons. Então, a molécula de flúor está pronta aqui, tá certo? Perceba que é óbvio que se eu tenho 2 átomos de flúor, os dois vão atrair este par de elétrons aqui igualmente. Então, essa ligação aqui, ela é dita apolar, tá? Apolar, tá certo? Evidentemente que no caso que a gente já fez aí da água, né? No caso que a gente já fez da água aí, ó, como a gente já viu, essa ligação oxigênio-hidrogênio ela não será apolar. Por quê? O oxigênio tem uma eletronegatividade maior do que, né, do hidrogênio. Né? Nessa escala aqui, o oxigênio está 3,5 e o hidrogênio está 2,1. Então, se existe diferença de eletronegatividade, né, essa ligação, então,
oxigênio e hidrogênio, ela vai ser considerada uma ligação polar, tá? Uma ligação polar, tá certo? Essa aqui é uma ligação apolar. Tipicamente, ligações apolares, elas estão entre mesmos elementos, né? Ligação polar formada entre elementos diferentes aí. Bom, sem querer adiantar a questão de geometria, né, que é o que a gente vai ver num vídeo específico aí, mas basta que a gente aceite, por exemplo, que a disposição das moléculas ela não é qualquer uma, né? Então aqui eu estou representando a molécula de CO2, né, CO2, e aqui a molécula de água, tá certo? A estrutura delas é assim, né? Vamos, em princípio, aceitar isso aí. As duas ligações são ligações polares, tá certo? As duas ligações, nesse caso aqui, a ligação carbono-oxigênio é uma ligação polar, e aqui a ligação hidrogênio-oxigênio também é uma ligação polar. E o critério para ser ligação polar é simplesmente porque os átomos são diferentes. E evidentemente que átomos diferentes terão eletronegatividades distintas. Então, o critério aí para eu falar se é polar ou não, simplesmente eu olhei a molécula e falei, bom, aqui é uma ligação estabelecida em átomos diferentes, que é polar, e aqui também. As duas são polares. Mas a molécula como um todo é polar, então vamos analisar o seguinte. Ó. Neste caso aqui da água, vamos supor que eu tenha um eixo aqui coordenado. Tá? Uma suposição, tá certo? Que eu tenho um eixo aqui, né? Esse eixo eu vou chamar de Y, é o eixo cartesiano. E esse aqui eu vou chamar de X. Existe nas moléculas uma coisa que é chamada momento de polo. É um vetor, tá certo? É um vetor que sai da parte, digamos, positiva da molécula, que aqui é a parte do hidrogênio, que tem menor eletronegatividade, para a parte negativa da molécula, que nesse caso é o oxigênio, que tem maior eletronegatividade. Então esse vetor é como se fosse assim. Tá? Ele começa na parte positiva e termina na parte negativa. Nesse caso aqui, a gente tem esse vetor, vou representar ele aqui, e esse vetor que é o referente a essa ligação oxigênio e hidrogênio. Perceba que a decomposição desses vetores no eixo X, eu tenho uma resultante nula. Esse vetor é para cá e esse vetor é para cá. Agora, no eixo Y, essa decomposição ela não é nula, porque os dois vetores estão no mesmo sentido. Então, a molécula como um todo, ela também será polar e composta de ligações polares. Agora, no caso aqui, né, do CO2, perceba o seguinte, né, eu não posso analisar da mesma forma, aliás, vou fazer a mesma análise, mas eu não vou ter o mesmo resultado, porque no caso do CO2, o momento de polo, né, aqui o carbono é a parte positiva e o oxigênio é a parte negativa. Então, eu vou representar os dois vetores aqui. Perceba que da forma que eu representei, né, o vetor, a coordenada, o eixo Y aqui, ele não tem componente. Então, aqui eu tenho uma anulação dos momentos de polo. Então, a molécula como um todo, ela não é polar. O momento de polo normalmente é representado pela letra μ. Aqui o momento de polo é igual a zero, e aqui o momento de polo é diferente de zero. Para a molécula com momento de polo igual a zero, né, ela é considerada uma molécula polar, mesmo contendo ligações, né, considerada uma molécula apolar, perdão, mesmo contendo ligações polares. E se o momento de polo é diferente de zero, a molécula é polar e contém ligações polares. Então aqui é apolar, tá? Apolar, certo? Então uma coisa é a polaridade das ligações, outra coisa é a polaridade da molécula, certo? Uma coisa que é importante observar também que é o seguinte, né? Questão do comprimento da ligação, tá certo? Então, vou tirar isso aqui. Ligação e comprimento, tá? Então, veja bem, aqui eu coloquei o exemplo do carbono, né? Coloquei o exemplo do carbono aqui, e o carbono, né? Quando ele compartilha um par de elétrons, né? No caso, eu tenho uma ligação simples. Isso se estende a qualquer tipo de átomo, tá certo? Então, se eu, por exemplo, né, estou pensando numa ligação simples, no caso eu já mostrei aí a molécula de hidrogênio, então isso aqui eu tenho compartilhamento de um
par de elétrons. Então, ligação simples, tá certo? Aqui estou dando o exemplo do carbono, porque do carbono aqui eu tenho que o comprimento dessa ligação simples é 1,54 angstroms, tá certo? Angstrom é igual a 10 a menos 10 metros. Então, isso é igual a 1 angstrom, tá certo? Então, no caso do carbono, a ligação simples, né, é 1,54 angstroms. Tá? No caso da ligação dupla, o que vai acontecer? Né? O comprimento da ligação ele diminui, tá certo? Estou olhando só o comprimento por enquanto. Isso porque toda ligação dupla, né, ela tem uma peculiaridade que é a seguinte: as ligações simples formadas entre dois orbitais s, entre o compartilhamento de dois orbitais s, tá, normalmente se dão, né, como o orbital s não é direcional, então isso aqui, esse compartilhamento está sempre sobre o eixo de aproximação das moléculas. Então, se eu pensar aqui que isso é um hidrogênio, isso é outro hidrogênio, que eu tenho a região de compartilhamento de elétrons, então, vamos supor que esse eixo aqui é o eixo X. Né? Então, a ligação simples, também chamada de ligação sigma, ela sempre ocorre no eixo de aproximação. Quando o orbital é S, qualquer eixo é o eixo de aproximação, porque os orbitais são esféricos. Mas eu também tenho um tipo de ligação sigma que vai ocorrer quando os orbitais são P. Então, vamos supor que eu tenho aqui o orbital P de um átomo e aqui eu tenho o orbital P de outro átomo, tá certo? Então, quando eu tenho essa aproximação desses orbitais P sobre o eixo de aproximação, eu também tenho uma ligação sigma, uma ligação simples, que eu estou vendo um exemplo aqui entre os átomos de hidrogênio, formando o H2, tá certo? Por outro lado, quando eu tenho uma ligação dupla, que eu vou pegar o caso do carbono, né, mas eu também poderia pegar o caso da molécula de oxigênio, certo? Que também tem uma ligação dupla, e muitas outras moléculas, né? Eu tenho, no caso, uma ligação que ela é simples, que é o tipo sigma, que é esse tipo de aproximação que eu acabei de mostrar, mas eu também tenho uma ligação que ocorre perpendicular ao eixo de aproximação. Se eu estou supondo que esse eixo de aproximação é x, então aqui eu tenho uma ligação também que se estabelece perpendicularmente ao eixo de aproximação. Essa ligação é chamada do tipo π. Então, toda vez que eu tenho essa aqui e essa aqui, corresponde a uma ligação só, do tipo π. E aqui eu tenho uma ligação do tipo sigma. Então, toda vez que eu tenho uma ligação dupla, eu tenho uma ligação do tipo π e uma do tipo sigma. Percebo que, para que a ligação do tipo π ocorra, os núcleos precisam se aproximar mais, porque, afinal de contas, aqui a sobreposição é lateral. Por isso, e não por outro motivo, que a ligação dupla ela é mais curta. E a tripla, a mesma coisa. Né? Para ter estabelecimento de uma ligação tripla, aqui, eu vou até fazer de cor diferente, eu teria um outro orbital aqui, que é perpendicular aos que já estão desenhados, certo? E aqui eu vou ter uma outra ligação estabelecida, certo? E aí eu teria duas ligações do tipo π e uma ligação do tipo sigma, tá certo? E aí o comprimento da ligação é menor ainda. Tá? A energia da ligação, né, é a energia gasta para romper a ligação. Então, é sempre um processo endotérmico. Então, não é por acaso que na ligação simples eu tenho 348 kJ no caso do carbono. Na ligação dupla eu tenho mais pares de elétrons, eu tenho o dobro de pares de elétrons. Então, embora seja mais curta, a ligação ela precisa de mais energia para ser rompida, e na tripla a mesma coisa. Então, o comprimento da ligação, né, não tem nada a ver com a energia envolvida. Né? A energia envolvida tem a ver com o número de pares de elétrons que são compartilhados. Evidentemente que quanto, né, a ligação tripla vai ter mais pares de elétrons, então obviamente que as ligações triplas, comparando aqui para o carbono, por exemplo, vão ser mais energéticas, tá certo? Então aqui porque eu estou comparando o mesmo elemento, no caso o carbono, né? Claro que uma ligação simples carbono vai ser diferente a energia e o comprimento também da ligação simples carbono e hidrogênio. Tá? Aqui estou fazendo a comparação porque é o mesmo elemento carbono aí. Uma coisa também que é importante salientar é a ordem de ligação, né, que tem a ver com o fato dela ser simples, dupla ou tripla. No caso, a ordem de ligação
simples, a ligação simples, perdão, a ordem de ligação é 1, na ligação dupla a ordem de ligação é 2 e na ligação tripla a ordem de ligação é 3, tá certo? No caso, então, vamos analisar aí, por exemplo, o caso do ozônio. O ozônio é O3. A gente já viu que o oxigênio, a distribuição eletrônica, o número atômico dele é 8, e a distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s2, 2p4, certo? Então, como eu já falei aí, ele tem 6 elétrons, tá certo? Na última camada. Então, nesse caso aqui, quantos elétrons eu vou ter para distribuir? Eu vou ter 6 elétrons vezes 3, porque são 3 oxigênios, né? Então, vou ter 18 elétrons aí, tá certo? 18 elétrons para distribuir. Como tudo é oxigênio aqui, então eu vou colocar a molécula dessa forma aqui, ó, né? Eu não vou ter um átomo central, estou elegendo esse oxigênio para ser o átomo central. Então eu vou estabelecer aqui as ligações e vou completar os elétrons, né, para os átomos periféricos aqui, tá certo? Até completar 18 elétrons. Então aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Uma coisa que tem que ficar bem clara, né, é que muitos desses cálculos químicos que são feitos, dessas observações que a gente faz, são baseados na mecânica quântica. E a mecânica quântica, por vezes, é bastante complicada, né? Tem equações diferenciais, tem muita coisa por trás disso que eu estou mostrando aqui. Então, muitas vezes, esses resultados mais simples a gente obtém a partir de aproximações, né, que na verdade são até muito grosseiras, certo? E essas aproximações dão origem a regras. Uma dessas regras que é muito interessante se observar é a regra do octeto. Então, como eu já comentei em outras aulas, né, foi se observado que os gases nobres reagiam pouco, e uma característica que esses gases nobres tinham é de a camada de valência deles ser NS2 NP6, tá certo? O N aqui é o número quântico principal, então pode ser 2s2, 2p6, no caso 1, né, só vai ser 1s2, no caso do Hélio, e assim sucessivamente. Então, se estabeleceu uma chamada regra do octeto. Então, olha, os átomos eles adquirem uma estabilidade grande, né, quando eles estão, por exemplo, ligados, e quando essa ligação faz com que eles atinjam 8 elétrons na última camada, ou, no caso do Hélio hidrogênio, 2 elétrons na última camada, né? Lembrando que o orbital P, quando ele está todo preenchido, ele tem 6 elétrons, ele se torna aproximadamente esférico, ele ganha uma esfericidade. Então a regra do octeto nada mais é do que uma aproximação do fato de que quando os átomos eles estão esféricos, né, ocorre então um ganho de estabilidade, tá certo? Então vamos levar em consideração essa regra do octeto aqui no caso do ozônio, ó. Esse oxigênio aqui do meio, ele não está com o octeto completo. Só que eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar, né, um desses pares de elétrons aqui, vou pegar um desses pares de elétrons aqui e colocar aqui, tá certo? De maneira que a nova molécula de ozônio, ela ficaria aqui, então dessa forma, né? Esse oxigênio aqui, ele vai estar com o octeto completo, agora, né? Esse oxigênio aqui, eu não alterei ele, então ele já estava com o octeto completo. Então veja só, né? Vamos contar aqui, ó. Esse oxigênio aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que eu estou contando esses elétrons aqui? Porque eles estão compartilhados. Eles pertencem tanto a esse oxigênio quanto a esse oxigênio aqui. 7, 8. Então esse aqui em preto já está com 8 elétrons. Esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons também e esse também com 8 elétrons. Só que eu poderia ter feito com esse oxigênio aqui, né? Dando uma estrutura que seria a seguinte, ó. Agora essa dupla ligação ela está aqui, tá certo? Ela está desse lado aqui e eu não posso afirmar que uma estrutura tem privilégio em relação à outra, eu só estou mudando o lado, tá certo? Então o que acontece? Isso aqui é chamado de híbrido de ressonância, tá? Essas duas estruturas, e é representado por esse tipo de símbolo aqui, né? Essas duas estruturas são híbridos de ressonância para a molécula de ozônio, né? Também pode ser representado, muitas vezes pode ser representado assim, ó, né? Eu vou representar as ligações por traços, tá certo? E isso pode ficar representado dessa forma aqui. Ou eu posso
pegar essa ligação, né, e a outra forma de representar os dois híbridos de ressonância de uma vez só, e represento essa ligação dupla distribuída para os dois oxigênios, que é o que na verdade ocorre, certo? Porque se a gente analisar a ordem de ligação do ozônio, olha só, para os dois híbridos de ressonância, essa ordem de ligação é 2, essa ordem de ligação é 1. Então, para a molécula como um todo, como que vai ser a ordem de ligação? A ordem de ligação será uma ligação de caráter duplo e uma ligação de caráter simples. Quantas ligações tem? 2, tá certo? Então, eu vou ter que a ordem de ligação aqui é fracionária, 1,5, que é o que traduz com mais realidade a molécula de ozônio, certo? Porque se observa, e isso é experimental, que essa ligação oxigênio-oxigênio, no caso do ozônio, ela não é, né, uma ligação dupla, né, ela não tem tamanho de uma ligação dupla, nem energia, né, mas também não é uma ligação simples. Então, é uma ligação entre a dupla e a simples, em relação ao oxigênio, beleza? Agora, uma coisa que também é observada na hora de você escrever a estrutura de Lewis para algumas moléculas é a carga formal, certo? Essa carga formal ela nos auxilia da seguinte forma: a regra do octeto, como ela é uma regra, né, ela tem algumas exceções, né? Então, nem sempre seguindo somente a regra do octeto eu consigo escrever a estrutura de Lewis que corresponde à realidade das moléculas, tá certo? Então, olha só, a molécula de CO2. Então, vamos analisar o seguinte, né? Escrevendo a estrutura de Lewis para ela. Então, o carbono ele vai ter número atômico 6. Então, distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p2, tá certo? Então, 6 elétrons. Camada de valência, então, tá aqui a camada de valência, tá certo? O oxigênio, ele vai ter, né, como a gente já viu lá, eu já escrevi, né? A gente já sabe que é 1s2, 2s2, 2p4. Então, camada de valência com 6 elétrons, certo? Então, quantos elétrons eu vou ter aqui na molécula, né? Eu vou ter 6 elétrons aqui, vezes 2, porque são 2 oxigênios, 12 elétrons, e aqui eu vou ter 4 elétrons, né? Digamos assim, 4 vezes 1, 4 elétrons. Então, eu vou ter que distribuir, então, 16 elétrons, tá certo? Para eu poder distribuir. Então, vou colocar o átomo central, que é o carbono, que está em menor quantidade. Eu já vou colocar aqui os dois oxigênios assim, tá certo? De forma linear. E a gente vai ver depois que a molécula de CO2, de fato, é uma molécula que ela é linear. Tá? Então, agora eu vou distribuir os elétrons na ligação. Tá? 1, 2, 3, 4. E vou distribuir os elétrons nos átomos periféricos, que é o caso do oxigênio aqui, até completar 16. Então, aqui ó, eu tenho 8 elétrons aqui, 8 elétrons aqui, tem 16 elétrons, já distribuí. Só que o carbono não ficou com o octeto completo. Então, o que eu vou fazer? Nesse caso aqui, né, não é o caso da molécula de ozônio, por exemplo, eu vou passar esse par de elétrons para cá, mas eu também tenho que passar esse par de elétrons para cá. Então, de maneira que a molécula de CO2 ficará assim. Agora eu já estou representando as ligações por traços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo? Então, aqui eu tenho ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que cada traço desses são 2 elétrons. E desse outro lado a mesma coisa. Todo mundo com octeto, todo mundo feliz. Né? Regra do octeto respeitada. Tá certo? Porém, se eu for escrever agora outra molécula, na verdade é um ânion, né? Que é o carbonato, tá certo? Isso aqui é o carbonato. Né? Então, o que eu vou ter que fazer? Mesma coisa, aqui já tem inclusive o carbono e o oxigênio, eles estão aqui, só que agora eu tenho 3 oxigênios, tá certo? Então, isso aqui vezes 3, isso aqui vezes 1, certo? Então, eu vou ter aqui 4 elétrons, aqui eu vou ter agora 6 vezes 3, tá certo? Eu vou ter 18 elétrons, tá certo? Aqui eu vou ter 22 elétrons, só que eu tenho que lembrar que quando existe carga, eu tenho que, né, carga negativa quer dizer que são 2 elétrons a mais. Eu preciso somar a esse conjunto aqui. Então aqui eu vou ter 22 elétrons mais 2 elétrons aqui, tá certo? Então aqui eu vou ter 24 elétrons para ser distribuídos, certo? Então eu vou fazer a mesma distribuição,
mesma distribuição que eu fiz aqui. Então, vou colocar o carbono aqui no meio, tá certo? E vou distribuir os oxigênios aqui, né? Carbono é o átomo central, tá certo? É o que parece menor quantidade. Então, vou distribuir aqui, tá? Aqui eu vou ter, vou colocar o par de elétrons das ligações, ó, tá aqui, tá certo? E vou distribuir os elétrons até completar 24 elétrons. Então, vamos lá. Aqui eu já tenho 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, tá certo? Então, primeiro que o carbono aqui, ele não tem os 8 elétrons na última camada, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que eleger um desses oxigênios aqui para compartilhar mais um par de elétrons aqui, certo? E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter que esta molécula, ela vai ser melhor representada da seguinte forma. E aqui eu já estou representando o par de elétrons por uma reta, né? Ou melhor, eu já vou representar assim, ó, esse aqui de cima aqui, eu já posso escrever, então, dessa forma aqui. Aliás, vou colocar aqui mesmo, né? Já que eu usei esse oxigênio, então vou colocar aqui, ó. Então, esse par de elétrons aqui ele já foi para a ligação, tá certo? E esse aqui agora eu vou escrever aqui, tá? Vou escrever esse outro oxigênio aqui, né? E agora eu tenho uma molécula, que é o carbonato agora, que na verdade é um ânion, porque ele tem essa carga aqui. Eu já tenho ele agora com todos os átomos, então, com 8 elétrons na última camada, certo? 8 elétrons na última camada. Então, nesse caso aqui, a molécula que é a molécula real, que é observada experimentalmente, é essa aqui. Tá? A gente pode escrever ela aqui, ó, de uma outra forma. Tá? Vamos escrever ela aqui de uma outra forma. Tá? A molécula que ela é observada ela é essa aqui. Vamos representar, a gente pode representar essa molécula. Normalmente ela é representada assim, ó, tá? Então, carbono aqui, vou colocar este oxigênio aqui com dupla ligação, vou colocar aqui em cima só por uma questão estética, tá certo? Só por uma questão estética. Então, foi observado para as moléculas, de uma maneira geral, o seguinte, né? Esse par de elétrons, a gente sabe que ele não é compartilhado por igual, tá certo? Ele não é compartilhado por igual. Então, foi observado que essa molécula aqui é a molécula que é observada experimentalmente para o carbonato, tá certo? Uma das opções que a gente tinha, né, para o carbonato é a molécula, essa molécula aqui, né? Perdão. Outra opção que a gente tinha para o carbonato é essa molécula aqui, que também, de certa forma, né, ela não está de acordo com a regra do octeto, tá? Que é essa forma aqui. Essa forma aqui está de acordo com a regra do octeto, e essa aqui não. Você vê que o carbono ele tem 6 elétrons, tá vendo? Uma característica que foi observada, que eu estava falando em relação à carga formal, que é o seguinte, né? Aqui a gente observa que, se a gente estabelecer aqui uma carga formal, que é uma definição, né? Então eu vou chamar de carga formal. Esta carga formal vai ser o número de elétrons de valência, eu vou colocar o número de elétrons de valência aqui, menos o número de elétrons, né, que o átomo tem após ele estar ligado, por exemplo. Vamos fazer o caso aqui para cada um desses átomos aqui, né? Então, no caso do carbono, a carga formal para o carbono aí, como é que ficaria? Então, vejamos, né? Carga formal para o carbono, então vou colocar carga formal para o carbono aí, vai ficar da seguinte forma. Ele tem, né, 4 elétrons de valência, menos quantos elétrons que ele tem aqui após a ligação ser estabelecida. Então, aqui, ó, aqui na verdade, isso aqui são 2 elétrons, né? São 2 elétrons. Quantos elétrons ele tem, né? Ele vai ter 1, 2, 3, porque o outro a gente já considera que ele é para ligação. Então, menos 3, certo? Então, ele terá carga mais 1. Então, ele vai ter uma carga formal aqui, mais 1. Vamos colocar aqui mais 1.
né? Então, lembrando, a carga formal, né, é um número, né, natural, né, aliás, perdão, natural não, porque ele pode ser negativo, um número inteiro, tá certo? Que corresponde, né, à carga que o átomo teria se os elétrons fossem compartilhados por igual, tá certo? A gente sabe que não, mas isso é um artifício que a gente tem, vocês vão ver em seguida para que ele serve, tá certo? O oxigênio aqui, ó, a carga formal para o oxigênio, então ele vai ser número de elétrons de valência 6 menos, vamos pegar para esse oxigênio aqui, mas todos são iguais, né, nessa configuração que a gente colocou aqui. Então 6 menos os elétrons que o oxigênio tem após a ligação ser estabelecida. Então ele tem esse, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque o outro é da ligação. Então isso aqui vai dar menos 1. Então cada oxigênio tem menos 1, né? Os outros são a mesma coisa. Então aqui vou ter mais 1, menos 1, termo de carga aqui, né, 0. E menos 1 com menos 1, menos 2. Ora, a gente sabe que o carbonato é menos 2, então está correto, tá certo? Agora observe o seguinte, se a gente fizer a carga formal para esta estrutura aqui, a gente vai ver que o carbono aqui ele vai ter 6, né, eletrovalência, perdão, 4, menos, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, tá certo? Menos 4 igual a 0. Esse oxigênio aqui ele vai ser 6 menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele vai ser menos 1, esse aqui também menos 1, e esse oxigênio aqui ele vai ser 6 menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 0, tá certo? Então, percebo que essa estrutura aqui é a correta, que a gente já tinha visto pela regra do octeto. Mas começou a se observar que, pela carga formal, a estrutura correta ela tinha o menor número de carga formal, ou seja, ela tinha os menores valores de carga formal, e essa aqui, por exemplo, tem 2 átomos que possuem 0. Essa aqui não tem nenhum átomo que possui 0, né? Esse aqui é mais 1 e os outros oxigênios tudo menos 1. Então, nesse caso aqui, a carga formal não foi decisiva. Mas vamos pegar um caso aí onde a carga formal é decisiva na escolha da estrutura correta. Então, um caso do BF3 aí, ó. Olha só, o boro ele tem número atômico igual a 5. Então, a camada de valência dele, ó, ele vai ser a distribuição dele vai ser um S2, 2S2, 2P1, tá certo? Então, a camada de valência dele aqui vai ser 2S2, 2P1. Então, vai ter 3 elétrons de valência. O flúor, a gente já viu que tem 7. Então, ó, boro, né, 3, perdão, o boro, né, ele vai ter um átomo de boro, né, então eu já vou ter 3 elétrons aqui, tá certo? Nesse caso aqui, ó, eu vou ter 3 elétrons. E no caso do flúor, né, como são 7, ó, então eu tenho, aqui já tem os 3 do boro, né, mais 7 de valência do flúor vezes 3, tá certo? Então eu vou ter 3 mais 21, então tem 24 elétrons para distribuir. Aí o que eu faço? Então vou colocar o boro, ele aparece em menor quantidade, ele é o átomo central, ó, então eu coloco aqui o boro, tá? Vou colocar os 3 flúor ao redor, vou fazer a distribuição primeiro dos elétrons da ligação, tá? E depois vou distribuir os elétrons para o flúor. Fiquei com uma estrutura assim. Eu percebo o seguinte, o boro ele não está com 8 elétrons na última camada, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou cumprir a regra do octeto. Vou chegar, então, eu vou pegar qualquer um desses elétrons aqui, né? No caso, eu posso pegar esses elétrons aqui, ó, e passar para a ligação, tá? E como que eu vou ficar? Com qual estrutura eu vou ficar? Vou ficar com essa estrutura aqui, tá? Vou escrever ela aqui de uma maneira mais clara. Então, vou ficar com a estrutura assim, ó, tá? Aqui um flúor e aqui o outro flúor, tá? Esse aqui, ó, ele vai ficar, ó, esse flúor, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, todo mundo está com 8 elétrons na última camada. Só que a estrutura para o BF3 não é essa. A estrutura para o BF3 é essa estrutura que está aqui, ó. Todas as ligações simples. E a gente consegue ver isso pela carga formal, né? Vamos observar o seguinte. Essa estrutura que está aqui, carga formal dela
fica sendo, aqui já está representado, fica sendo o seguinte, ó, o boro ele tem 3 elétrons de valência. Quantos elétrons ele tem ligado? Então aqui ele vai ter 1, 2, né? Perdão, aqui ele vai ter 1, aqui ele vai ter 2, porque os outros são da ligação, né? 3, 4, perdão, 3, né? E 4, certo? Então aqui está o 4. 3 menos 4 menos 1. Então a carga formal do boro menos 1. O flúor, este flúor aqui vai ter 7, que é os elétrons de valência, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O outro é da ligação, né? Então vai ter carga formal 0, tá certo? Esse aqui também carga formal 0, que é o mesmo. Agora, este flúor aqui, se eu não quisesse, precisava nem fazer a conta. Porque se o boro é menos 1, esse é 0 e esse é 0, esse aqui tem que ser mais 1. E de fato, ele é mais 1. 7 menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 menos 6, 1. Então, como o BF3 não tem carga, então, beleza, está tudo certo. Só que eu observo o seguinte, que nessa estrutura aqui, eu tenho realmente 2 átomos com carga 0, só que se eu fizer a estrutura assim, a estrutura inicial que a gente tinha proposto, né? Aqui eu vou distribuir os elétrons, vou fazer a carga formal para ela agora, né? Vou fazer a carga formal para ela. Como que fica a carga formal para ela? O boro aqui, 3 menos 1, 2, 3, fica 0. Então, carga formal para o boro aqui fica 0. E para os outros átomos de flúor, a gente sabe que vai ser 0, porque aqui eu tenho 7 menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Então, essa estrutura aqui, ela tem todos os átomos com carga formal 0, tá certo? Então, ela é a estrutura, né, que é a estrutura real, que é encontrada na natureza, o PF3. Então, nesse caso, e em muitos outros, percebeu-se que a carga formal ela é uma regra mais importante, mais forte, para se decidir em qual que é a estrutura, a fórmula de Lewis mais correta. É claro, ela também tem exceções, mas as exceções dela são menores do que a da regra do octeto, certo? Então, só recapitulando aí, a carga formal, ela vai ser o número de elétrons de valência menos o número de elétrons que o átomo possui, né, após a ligação. Então, só lembrando novamente, só colocar um exemplo aqui, que a gente já calculou. O BF3 nessa situação aqui, ó, tá? Para o boro, né? Que eu já acabei de fazer. Então, para o boro, a carga formal, quantos elétrons ele tem de valência? Ele vai ter 3 elétrons de valência. Então, 3 menos. Tá? Aqui, ó, após a ligação, né, ele vai ter, vou colocar aqui, os elétrons que ele possui, que é esse e esse. Tá certo? O outro elétron, né, é do outro átomo. Afinal de contas, o conceito de carga formal é que elas são compartilhadas por igual. Então, ele tem esse e esse. Então, 3 menos 3 igual a 0. No caso do flúor, que eu vou completar os elétrons para ficar mais simples, para ficar correto, né? Então, para o caso do flúor, eu vou ter que a carga formal dele vai ser 7, que é o número de elétrons de valência que ele tem, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São os elétrons que ele possui. Este elétron aqui é do outro átomo, né? Então, 0, certo? Então, assim a gente calcula a carga formal aí.